lá, então. Onde eu tô, tá escuro, Rodrigo? Não. Não, não tá boa a luz. Tá boa? Dá pra te ver. Tranquilo. Tá. Boa noite a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo, sou diretor da PPC, Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a Luciana Medeiros, personal trainer e terapeuta. Então a gente vai conhecer um pouco dela, dos nichos dela, do que ela faz, das lives dela, dos cursos que ela está fazendo. Então vamos começar. Boa noite a todos. Vocês podem fazer pergunta do decorrer, a gente está fazendo a entrevista, vocês podem fazer pergunta para a nossa entrevistada hoje. Qual que é o nosso tema pra gente fixar? Não quer fixar? Não, pode ser. Qual que é A o gente vai nome? falar de tudo, né? Dos teus trabalhos, dos teus cursos. Então, Personal terapeuta, então, pode ser? pode ser. Ih, não consigo fixar. Acho que só quando sou eu que estou mandando na live. É aqui no ponto de interrogação, né? É. Bom, vamos lá. Boa noite. Oi, Estamos de pessoal. novo, né? Hoje a nossa entrevista é com a Luciana Medeiros. Nossa primeira pergunta, a gente quer saber, tirando a parte da terapeuta e do personal, quem é a Luciana Medeiros, pessoalmente? Pessoalmente, É. uma sagitariana sempre insatisfeita com o que sabe da vida, o que sabe de tudo, do corpo humano, o que sabe da vida, do lugar que conhece. Sempre grata, mas sempre querendo mais. De tudo. Legal. Você é casada, tem filhos? Separada e tem um filho de 8 anos. Legal. E como seus pais, sua família, seu filho te vê? Ah, essa pergunta é muito legal. O meu pai sempre disse que era para eu fazer educação física. Ele dizia, só que ele usava um termo que não me agradava, porque ele dizia assim para mim, Lu, aí filha, vai fazer educação física, daí você pode dar aula de bermuda o dia inteiro, seu pai é vendedor, tem que usar terno e gravata todo dia, vai dar aula de tênis e bermuda, joga bola e vai ler o jornal embaixo da árvore. Essa parte do joga bola e vai ler o jornal embaixo da árvore nunca me agradou muito. Então eu acabei fazendo publicidade antes de fazer educação física. Mas foi Legal. muito bom, porque dessa forma eu acho que eu amadureci um pouco mais. Porque se a gente quiser entrar na educação física e passar os 4 anos jogando truque e vôlei, como muita gente passou daquele período, se forma do mesmo jeito, né? Então acho que eu entrei um pouco mais madura na faculdade, sabia um pouco mais o que eu queria. Minha família sempre me deu força para fazer educação física, eles achavam que eu tinha jeito, porque eu sempre gostei de movimento. E o meu sonho naquela época era ganhar R$ 500 mesmo, quando eu me formei. E eu fui prestar quando eu me formei, eu fui prestar um concurso que exatamente o salário era R$ 500. E eram 4 vagas. Era um colégio, o Colégio Militar de Curitiba. E só que a primeira prova era teórica, eu fiquei em quinto. Mas entrei porque depois tinha prova prática e daí tinha análise de currículo. Como eu era recém-formada, eu, na análise de currículo, fiquei em quinto. E não entrei para ser professora do Colégio Militar. Hoje em dia eu acho ótimo, porque na verdade eu fiz esse concurso porque a minha família queria que eu fosse funcionária pública. E ainda bem que eu não fiquei por lá, porque eu acho que talvez eu tivesse me acomodado. Ou não, né? E então eu comecei a cada dia querer mais do corpo humano e estudar mais. Nunca gostei muito de dar aula em escola, porque eu não fui criada com criança, mas apesar que quando eu fui dar aula experimental nesse colégio, que uma das provas eram práticas, né? E eu fui sorteada para dar uma aula de vôlei. E eu fui a primeira sorteada. Então, eu era a minha primeira aula de todos os 10 que estavam sendo analisados no concurso. E eu cheguei lá achando que eram crianças. Quando eu cheguei, imagina, eu tinha 22 anos. Era linda, tinha um corpão. Quando eu chego lá, todos recrutas de 18 anos. Começou um bafafá assim. Aí eu falei, meu Deus do céu, e o coronel assistindo a aula. Eu falei, se eu não segurar essa turma agora, eu não consigo mais dar aula.
E vamos ficar quietos já, porque se não prestar atenção, não vai saber o que está fazendo. Chega de conversa. Aí todo mundo... Aí eu consegui dar a minha aula. Foi muito legal, porque para eu ver... Eu já era autoritária mesmo, bem que eu podia ser militar. E daí, a partir daí, a minha família sempre me deu força e eu me formei. Na verdade, meu objetivo sempre foi professora de ginástica. E aí, com o tempo, eu comecei a estudar mais o corpo humano e comecei a achar que as aulas em grupo eram mais difíceis, porque eu via um torto para a direita, outro torto para a esquerda, e não conseguia intervir individualmente. Fui me encantando com treinamento individualizado, fui deixando, eu dava aula de natação, hidroginástica, musculação, ginástica localizada, step, alongamento, tudo isso na academia. Fui deixando tudo e fiquei só com personal. Desde o meu terceiro ano de formada, eu só fiquei com personal. Caramba, que legal. E aí depois você fez a pós-graduação e aí se descobriu essa parte do seu nicho que você mais trabalha, reabilitação, como que foi a sua Não, primeiro eu fiz uma pós, no ano que eu me formei, eu já me matriculei numa pós em Fisiologia do Exercício em São Paulo, porque eu me formei em Curitiba e eu queria ouvir um discurso diferente do que eu ouvi aqui em Curitiba, que eu queria ouvir outras pessoas falando, queria ouvir outro mundo, né? Aí eu fiz uma pós maravilhosa em São Paulo, foi excelente fisiologia. Aprendi muito, abriu muito a minha mente, porque quando eu me formei, a gente não tinha acesso a computador na faculdade, não tinha acesso a artigo científico, não tinha o portal da CAPES, por exemplo. E lá em São Paulo que eu fui ouvir falar em artigo científico, porque nem se falava nisso na minha faculdade. E então, depois disso, eu continuei trabalhando com personal, eu tinha uma empresa de personal, porque assim que eu comecei a trabalhar com personal, o primeiro pensamento que eu tinha em mente era: eu preciso fazer algo que os alunos jamais consigam fazer sozinhos. Aí, baseado nesse pensamento, eu sempre tinha uma aula diferente para cada dia. O aluno nunca sabia o que ele ia fazer. Eu sempre preparava a aula. E aí, com isso, eu tinha 10 alunos na fila esperando para treinar comigo, eu não tinha horário. Daí eu resolvi treinar uma equipe e abrir uma empresa de personal. Convidei 2 sócias na época, treinei uma equipe de 10 professores gratuitamente. Naquela época eu não cobrei para dar curso, porque eu não tinha prática o suficiente na docência, então eu achava que eu tinha que treinar mais para poder cobrar. E aí, a partir daí, a gente abriu a VIP Training, que era uma empresa de personal, onde eu e a minha sócia, a gente recrutava os alunos, avaliava, fazia prescrição, e esses professores atendiam esses alunos por toda a cidade, com a nossa série. Aí, com o tempo, eu fui estudando biomecânica, fui fazer um curso de biomecânica. Oi, Lu! Aí fui estudar biomecânica e me dei conta de que eu não sabia nada de biomecânica, porque eu nem tinha tido biomecânica na faculdade. O cara que era o professor de biomecânica estava fazendo doutorado na Inglaterra na época, que depois foi meu professor no mestrado de biomecânica. E então eu não tive biomecânica na faculdade. Quando eu comecei a ouvir falar de torque, braço de momento, eu falei: meu Deus, isso é de comer? Não estou entendendo nada. Fiquei desesperada. Aí sentei a bunda na cadeira, contratei um professor de física e fui estudar muito, fazer a prova, daí fiz a prova desse curso, não passei em 2003, aí estudei mais, fiz em 2004, não passei, aí em 2005 fui lá e passei, consegui a certificação, que a nota era 8 para passar uma certificação internacional, e hoje em dia com essa certificação eu posso dar em qualquer lugar do mundo, então foi bem legal. E aí eu me encantei com a biomecânica, comecei a mudar a minha vida e a vida das pessoas através dela. E aí que começou a ser minha droga. Eu sou careta, nunca usei nenhuma droga, mas deve ser uma coisa parecida. Tipo, dou uma cheiradinha na biomecânica, fico bem doida e saio trabalhando e inovando. E foi aí que eu desenvolvi todo o meu método de trabalho baseado na biomecânica e em muitos cursos. Só em 2017 eu fiz 14 cursos. Então eu gosto muito de estudar mesmo. Ah, mas estudar é bom, abre muito conhecimento, né? Sim. Adquire bastante coisa. Eu só discordo de uma frase que as pessoas falam assim: conhecimento é bom que ninguém tira de você. Mentira, tira sim. Se não tirasse, a gente lembrava tudo que a gente estudou no 2º grau. Lembrava matemática, lembrava química, a gente não lembra. Ninguém nos tira aquilo que a gente fica apto a fazer, né? O que a gente faz com aquele conhecimento, a nossa habilidade aplicada. Isso sim, a gente não esquece quando a gente aplica e mais ainda quando a gente ensina. Então, eu adoro explicar sobre os cursos que eu faço, contar para os professores sobre o que eu estudo, porque assim eu não esqueço mais. Então, quando a gente ensina, é a última parte da cadeia lá de fixação
do conhecimento. Então, uma pessoa, outra pergunta que fizeram, como que um educador físico, depois de formado, como é que ele consegue trabalhar com você? Quais os requisitos que ele tem que ter para conseguir trabalhar? Sim, primeiro eles têm que fazer um curso de um pouco mais de 30 horas. Na verdade, primeiro ele faz um curso de 10 horas, participa de um estágio, aí ele faz uma prova, aí quando ele passa nessa prova, ele passa para um outro curso de mais de 20 horas, aí ele passa por mais um estágio para ver esse curso sendo aplicado na prática, e aí ele faz uma outra prova e quando ele é aprovado, ele entra para minha equipe. Nossa, Porque muito tem todo requisito. um método. Por exemplo, a gente já não usa alongamento passivo há 17 anos. Então, não faz sentido a gente contratar pessoas que falem uma outra língua diferente da nossa equipe. Porque os professores eles vão receber uma série e para reabilitar eles têm que saber exatamente o que vai ser aplicado. Então, eles têm que aprender mobilizações, técnicas isométricas de baixa intensidade em vários ângulos. Precisam aprender como realizar os exercícios para evitar compensações, porque a reabilitação, a gente precisa de muita apuração, acuidade para aplicar o que a gente está querendo que funcione, né? É isso que reabilita, na verdade. Entendi. E poucas pessoas da parte da educação física sabem que a gente pode trabalhar com reabilitação, né? A maioria fala que, pô, mas vocês estão trabalhando com isso aí, você é fisioterapeuta, né? Tem É. essa mal informação e um pouco de ignorância, né? E um pouco de desconhecimento, né? Quase ninguém sabe, até mesmo nas universidades, os professores, até mesmo os coordenadores de muitas universidades, não sabem que no nono parágrafo do nosso estatuto está escrito lá que uma das nossas atividades é reabilitação, reequilíbrio postural, tratamento de desequilíbrios, está escrito lá, reabilitação com todas as letras. Outra coisa que as pessoas não sabem é que nessa cadeia de reabilitação, a gente, é claro que a gente participa de equipes multi-interdisciplinares. Eu fisioterapeutas que trabalhamos juntos, né? Médicos, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, tudo que é preciso para cuidar de um ser humano, né? Só que assim, o aluno, o paciente, ele é exclusivo da fisioterapia quando ele vai para o médico e o médico prescreve lá, seu João, 10 sessões de fisioterapia e o CID, que é o Código Internacional da Doença, é tal. Nesse período, seu João é exclusivo da físio. Depois disso, ele é de quem souber fazer. Durante a minha carreira toda, eu já peguei pessoas que fizeram 70, 100 sessões de fisioterapia e que não tiveram sucesso nas suas dores e que um mês de exercício personalizado e a partir de uma avaliação bem completa biomecânica, ficaram sem dor. Então, a gente trabalha junto com pessoas, eu tenho fisioterapeutas maravilhosas que trabalhamos juntas, osteopata, terapia manual, pessoa que trabalha com terapia visceral. Então, a gente tem uma equipe bem bacana, mas de pessoas que não vão, por exemplo, alongar nosso aluno, alongar passivamente. Entendi. Porque não faz sentido isso dentro do que a gente aprendeu sobre controle motor e sobre desequilíbrio muscular. Ah, legal. Aqui a gente na nossa empresa, a gente não tem todo esse conhecimento todo, mas que a gente é recém-formado, né? A gente se formou ano passado e começamos a trabalhar, planejamos em dezembro e começamos a tocar o barco em janeiro, né? Acabaram, então, agora. Daí pegaram bem a pandemia no meio. Está bem novinho, bem, ainda com cheiro de novo, né? Sim, E aí a gente pegou bastante aluno que era da população especial. A maioria dos nossos clientes, alunos, são da população especial. Então a gente aí pegamos, começamos a pegar fisioterapeutas, amigos, médicos, tudo. Fizemos um grupo, né, multidisciplinar. E agora, mas aí às vezes a gente tem que atender os alunos e não tá com aquele fisioterapeuta, não tá com o médico, entendeu? Cada um com seu compromisso, né? sim. E a gente se vira, né? Tem que se virar. E a gente pegou bastante gente que tinha muita patologia, quando a gente fazia a anamnese,
entregava para eles, eles fiscavam todas as patologias lá e falavam, Mas caramba, patologia estrutural ou fisiológica? a fisiológica e a metabólica. Ah, tá. Então Entendeu? vocês trabalham mais com a parte Teve umas fisiológica. duas ou três ou quatro, a maioria assinaram todos os xizinhos lá das doenças. Mas e dor articular, lesão de lombar, lesão cervical? Ainda não pegamos. Ah, tá. E daí é aí que eu entro, né? Eu só Sim. pego, Só hoje em botar. dia eu só tenho alunos com lesões. Os alunos que eu atendo, em geral, são bem complexos. Então, eu tenho uma aluna que tem 9 cirurgias do joelho, eu tenho aluno que tem prótese reversa de ombro, aluna que não tem patela, aluno que tem prótese no quadril e está treinando para evitar a prótese no outro, aluno que veio para evitar colocar prótese no joelho, no ombro. Então, só caso Aí teria cabeludo que ter mesmo. É, a gente até tem uma senhora que ela tem uma prótese no quadril. E aí quando você olha ela, vê que tem um lado que ela puxa mais. Assim, ela é meio torto de um lado, entendeu? Uhum. Mas dando o treino resistido, ela consegue treinar tranquilamente. E ela falou que não sente mais a dor que ela sentia quando fazia fisioterapia. Ah, sim, exercício salva vidas. É. Você acha que o fisioterapeuta em si ele teria que melhorar um pouquinho mais para não perder tantos clientes da parte de vocês de educação física? Olha, eu acho que, na verdade, a educação física é que perde mais para fisioterapia, porque é, o professor de educação física, com esse papinho de doer ou não faça, pega mais aqui, pega mais ali, não consegue gerar confiança, né? Então, acho que a Sim. gente acaba perdendo para fisioterapia, porque o cara lá de jaleco branco inspira mais confiança do que a gente de short e tênis. Eu não percebo a fisioterapia perdendo terreno para a gente, mesmo porque, por exemplo, eu dentro da biomecânica da reabilitação, veja bem, falando da reabilitação, eu sou fã de alguns caras que estão por aí dando curso, Júlio Serrão, por exemplo, eu amo ele, mas dentro da biomecânica para reabilitação, eu não tenho concorrência no mercado. Então, na verdade, eles não estão perdendo ainda, porque o médico costuma dizer assim: ah, você está com dor, não vai mais para academia, não faz exercício. Então, eu acho que a gente ainda está perdendo terreno por falta de gerar respeito e estudar. Porque, Legal. infelizmente, ainda a gente sabe, como toda profissão, tem gente que tem preguiça de estudar, tem gente que prefere gastar dinheiro na balada, em roupa, do que para estudar. Quando eu fiz esse curso internacional em 2003, eu não tinha dinheiro, eu fiquei um ano sem comprar tênis. Ou eu comprava tênis ou fazia o curso. Mas, em geral, as pessoas preferem gastar dinheiro em outras coisas do que em estudo. Acham tudo caro. Enquanto a fisioterapia acha normal pagar no mínimo R$ 1.500 num curso, um professor de educação física acha caro um curso de 700. Então, é uma cultura Legal. ainda de não dar o valor que o estudo merece e talvez as pessoas ainda não tenham se inspirado o suficiente para estudar, porque a gente precisa de inspiração para saber o que estudar. Nossa área é muito vasta. E não adianta a gente querer estudar de tudo um pouco, porque ninguém vai ser bom em tudo. Então, no início, quando a gente é recém-formado, a gente estuda de tudo um pouco, até ver com quem a gente se encanta e qual área a gente Sim. vai focar. Mas uma hora a gente tem que focar em alguma coisa, porque os super nichos, né? Quanto mais nichado você tá, quanto mais específico você mais chance de sucesso você tem. Porque, por exemplo, hoje em dia todo mundo quer trabalhar com emagrecimento e hipertrofia. Aí você É vai o que olhar, você mais tem tem. milhares de concorrentes no Instagram. Agora, um Verdade. nicho de mercado, por exemplo, é emagrecimento para quem tem dor lombar. Isso seria um super nicho? As pessoas não pensam nisso. Então, você não precisa, a Verdade. pessoa não precisa se especializar em ser personal terapeuta para estudar essa parte de reabilitação, porque todo mundo todos nós que atendemos emagrecimento e hipertrofia, vamos ter pessoas com dor lombar. Porque 80% das pessoas do mundo tiveram, terão dor lombar. Então, a gente vai precisar entender como tratar. Se você não quiser perder teu aluno, ou se você não quiser, ter que trocar todo o teu treino, toda a aula. Porque essa história, tô com dor, então não posso fazer o que eu tinha programado. Você tem que aprender uma hora a resolver o que está acontecendo. A gente estuda corpo humano para isso. Só Sim. que a gente precisa direcionar um pouco mais nosso aprendizado e sair do senso comum
de que dor lombar é transverso, é abdominal. Não, é glúteo. Glúteo bom, coluna boa, joelho bom. As pessoas têm que começar a abrir mais a sua mente e pensar que o corpo é todo interligado, desde da sola do pé até a TM, a articulação da mandíbula, que a posição da cabeça vai alterar a posição da lombar. Então, a gente precisa se aprofundar mais e escolher realmente a nossa área em vez de ficar sendo muito generalista. A gente, quando a gente começou a pegar um pouco mais de alunos, teve muitas pessoas que falavam que a gente era o rebote. Eu falei, por que rebote? Porque já fui em todos os personagens, em academia. O pessoal, quando eu falo meu problema, a moça tinha diabetes tipo 1 e muitas patologias físicas. E ela falou que quando ela começava a falar o caso dela, o personal já falou, não, eu não pego a senhora, esse nicho eu não pego, entendeu? Então ela até parou de ir para academia e falou, só quero a domicílio. E aí, tipo, acabou contratando a gente, ter visto nossos vídeos, a gente nem conhecia a pessoa. E aí ela pegou, fechou com a gente. E hoje ela tem muito mais melhoras que ela tinha na academia e coisa assim, que era simples, só o cara estudar, ou se aprofundar um pouquinho mais. Mas eles veem que é mais difícil, aí eles pegam, foi o que a senhora falou agora. É isso que eu costumo dizer, as pessoas que mais precisam não estão nas academias, porque a gente não Sim, conseguiu convencê-las de que exercício salva vidas. Então, na verdade, a academia verdade. está cheia de gente querendo bunda na nuca, mas pouca gente sabendo que exercício é poder de viver, de te deixar apto a viajar, a brincar com o filho, a carregar suas próprias coisas, né? Então, a gente Verdade. precisa inspirar mais o ser humano para que ele venha para a academia e mostrar que o nosso objetivo não é só barriga, tanquinho e bunda na nuca. E esse povo, assim, quando é um pouquinho mais gordinho, tem muita metabólico, muita coisa, eles têm vergonha, né, de entrar na academia. Pô, todo mundo saradão. Aí eu me olho no espelho, fico com vergonha, porque o cara ali tá fora. Então a moça tá ali, não sei o quê, entendeu? E aí eles falam, não, na academia eu não vou. Eu posso ir na praia, qualquer lugar, mesmo na academia. É E uma aí pena, acabou a né? academia perdendo a maioria do povo que já tá assim, já, entendeu? E é simples, assim, coisas que a moça fala, meu, tô conseguindo colocar o sutiã e sem jogar pra frente. Consigo pôr atrás, porque o braço melhorou, entendeu? Ó, tivemos uma pergunta, ó. Não, ele tá afirmando que o exercício físico vai muito além da Afirmando. saúde física, mental e social, vai muito além da estética. E é pura Verdade. verdade. Né? As pessoas trancadas, exercício consegue diminuir a dose do antidepressivo, oi Léo, diminuir a dose do remédio para diabetes, diminuir a dose do remédio para pressão alta, tudo através do exercício. Então, Verdade. infelizmente, exercício não vende em cápsula. Mas as pessoas se enchem de cápsula achando que vão ter os mesmos benefícios, sendo que o exercício vai resolver a causa dos seus problemas, enquanto o remédio está resolvendo a consequência, né? E olhe lá quando não está trazendo outros malefícios. Verdade. E como foi essa semana todinha de live de você, o pessoal estudando? Foi legal? Teve bastante retorno? Como que Então, foi? foi bem bacana. Eu nunca tinha feito uma semana inteira de live. Nós fizemos as lives para falar sobre personal terapeuta, sobre o curso de avaliação biomecânica que a gente lançou online e sobre a mentoria em reabilitação, que dura 6 meses. Então foi bem bacana. Nós tivemos, a gente tinha só 10 vagas para mentoria, né? Que começou hoje. E essas 10 vagas foram preenchidas. 2 dessas pessoas vieram dessas lives do Instagram, então 20%. Então, foi um Nossa, bom retorno. E a legal. gente já tem algumas pessoas que estão querendo entrar na turma de 2021. E nessa mentoria, a gente leva a pessoa pela mão para realmente ensinar a reabilitar do zero. Eu sempre gostei muito de trabalhar com recém-formados, sempre foi o meu público preferido para treinamento, porque os recém-formados não têm vícios. Enquanto os mais Sim. velhos, eles acham que. Bom, tem recém-formado que acha que já sabe tudo também, né? Mas assim, em Verdade. geral, são pessoas que não têm vícios e estão ávidas pelo aprendizado, por se diferenciarem no mercado, por um lugar ao sol.
Então, essa mentoria é para trazer a pessoa do zero para elas realmente saber o que tem que fazer. O que eu fico super feliz é que sempre nas lives tem professores que trabalharam comigo. A que acabou de entrar, a Luana, a gente já trabalhou juntas. Foi uma dos professores que eu treinei. Legal. Então, essa mentoria para reabilitação que começou hoje vai ser super gratificante, porque nós temos 3 pessoas de fora do Brasil, inclusive. E a gente sabe que com esse mundo online a gente consegue alcançar pessoas que não teriam acesso a esse conteúdo. Então, é muito bacana. Só que a gente tem que se virar nos 30 para poder realmente fazer com que a pessoa entenda onde está tocando, o que está fazendo. Então, os ângulos de filmagem têm que ser bem específicos. Nós temos que explicar, mostrar no esqueleto, mostrar no corpo. Então, tem que ter uma didática assim, diferente do que a gente tem no presencial. E é um pouco mais fácil quando a pessoa está perto da gente, né? Ah, sim, verdade. E aí vocês têm que, como você falou, se virar nos 30. Assim, olhando online, a pessoa, vocês têm algum módulo que vocês conseguem falar, pô, faz na prática, vê, tipo, sua mãe, seu pai, Todo alguém. mundo, para todo mundo. Hoje a gente teve a primeira reunião da mentoria e a primeira coisa que eu falei para eles, recomendo, aprendi muito com você. Beijo, Lu. Primeira coisa que a gente falou hoje na reunião da mentoria é o peso da mão para cada lugar, que eles têm que começar a treinar o peso da mão na balança para saber quanto de carga estão colocando, porque nos exercícios específicos, nas isometrias, das mobilizações, eu vou dizer assim, aqui você vai colocar meio quilo, aqui você vai colocar 3 quilos, aqui você vai colocar 5 quilos. Então, a forma disso é você ir treinando a sua mão numa balança para saber quanto que dá isso. E o segundo conselho que eu dei para eles é: a única forma de ser bom em reabilitação é colocando a mão na massa. Então, vocês vão colocar tudo que vocês forem aprendendo aqui em casa, primeiro com a família, com os amigos. E dessa forma vocês vão treinando e vão aplicando no aluno. Não tem outro jeito de crescer se não for colocando a mão na massa. Entendi. Bom, temos uma pergunta aqui também. Qual foi o momento assim que mais te marcou na sua carreira, um momento pessoal, algo que você curou a pessoa do nada, assim, a pessoa sem esperança? Eu tive vários momentos muito marcantes. Teve um que eu sempre conto nos meus cursos, que foi o diagnóstico mais rápido que eu já fiz na vida. Eu fiquei 2 horas conversando com uma pessoa na avaliação biomecânica, fazendo anamnese. Naquela época eu fazia anamnese presencial, hoje em dia eu faço por vídeo. Eu fiquei 2 horas conversando com essa pessoa e ela tinha 60 anos na época e ela já tinha feito 60 maratonas. E a tristeza dela é que fazia, acho que 3 ou 4 meses que ela não podia correr, ela nem conseguia andar, não conseguia fazer nada. E eu perguntei para ela se ela fazia academia, e ela falou que fazia academia há 10 anos, ela fazia exercício e tudo mais, e foi me contando. Aí, quando ela tirou a roupa e eu fui começar a avaliação física, né, a avaliação estrutural dela, na hora que ela ficou lá de shorts e top, eu olhei, da cintura para baixo, ela era uma pessoa que tinha músculo, era uma corredora. Da cintura para cima, ela parecia uma vela derretida, não tinha músculo algum. E a dor dela era cervical, ela não conseguia mais andar, não conseguia ficar sentada, não conseguia deitar. E ela começou com uma dor no pescoço e essa contratura foi descendo até o quadril. E ela urrava de dor. Ela passava a madrugada andando em casa de pantufa. Quando ela tirou a roupa e eu olhei, eu falei assim, quantas vezes por semana você treina costas na academia? Demorou 10 segundos para fazer o diagnóstico dela, na hora que eu olhei, né? Ela falou, nenhuma vez. Faz 1 ano que eu chego na academia e o professor pergunta assim, e daí, melhorou o pescoço? Não, então não treina membro superior. Essa história do eu não faça, né? E aí ela foi piorando, piorando, piorando. Eu falei assim, então tá aí o teu problema. Quando você tá correndo, a tua cabeça balança e você não tem nada aqui para segurar a inércia da tua cabeça e a quantidade de saculejada. Você não tem músculo, acaba contraturando e foi descendo, você fez uma lesão. E 1 mês um mês de tratamento conosco, ela voltou a correr. Então foi um caso bem marcante, que eu falo que foi o diagnóstico mais rápido da minha vida e uma coisa fácil de enxergar, né? Era meio óbvio ali. E teve um senhor que eu atendi esse ano,
que ele chegou, até coloquei esse vídeo para inspirar as pessoas da mentoria. Ele não conseguia sentar e levantar. Aí no vídeo, só com a avaliação biomecânica, porque a gente tem os testes neuromusculares, e com esses testes ele começou a usar alguns músculos que há anos ele não usava. Então, antes da avaliação, a gente fez um vídeo dele sentar e levantar a cadeira 3 vezes e ele não conseguia, por causa de dor no joelho. E depois da avaliação biomecânica, só com esses testes do cérebro mandar comando para esses músculos que a gente testou, ele conseguiu, meia hora depois, sentar e levantar a cadeira sem dor no joelho. E ele fala, meu Deus, não tá doendo. Que milagre. E daí o mais legal é que a dor dele não voltou. E ele tem uma artrose muito severa no joelho. A dor dele, tipo, era dor 9,5, muita dor. E a dor dele, tipo, ficou em 2. E daí, hoje em dia, ele não tem mais dor. Um mês depois, ele estava com 0 de dor. Então, a gente tem muitos casos de inspiração, assim, que são gratificantes. Legal. Pessoas que não conseguiam, que vieram porque não conseguiam mais viajar, não conseguiam carregar a própria mala, não conseguiam andar no aeroporto. Pessoas que não conseguiam andar no parque porque tinham bursite de quadril. E aí começaram a andar normalmente, conseguiram emagrecer. Então, muitos casos bacanas, né? São muitos anos de profissão, 20 anos de profissão. Verdade. Tem muita história para contar. Legal. Um ponto a melhorar, um ponto fraco que você acha que tem que melhorar ainda? Eu preciso melhorar a questão do meu marketing digital. Eu demorei muito a entrar nesse mundo. Eu fui muito resistente ao mundo digital, porque eu gosto muito de aplicar energia naquilo que eu sou apaixonada. Então, eu gosto muito de gente. Essa história de estudar marketing digital, de ficar programando postagem para convencer pessoas. Eu não tenho muita paciência e nem conhecimento nessa área. Então, eu tenho uma equipe que me assessora, que é o pessoal do Personal Global, que são maravilhosos. O Rafael Miranda, que é o meu mentor. E graças a ele, hoje eu estou no mundo digital e online. Ele falou para mim um dia num curso, eu fui dar aula na pós-graduação dele, e ele falou para 50 pessoas na frente de todo mundo. Foi a melhor aula de biomecânica que eu já vi na vida. E eu estava assim, naquela época, assim, tristonha. Eu tinha terminado a sociedade da minha empresa, tinha tomado um calote do meu sócio. Aí eu tava super tristonha, assim, me achando uma porcaria. Daí ele falou para mim, foi a melhor aula de biomecânica que eu já tive na vida. E ele fez faculdade na USP. Então, eu falei, não acredito que você está me falando isso. Ele falou, foi. A tua didática é impressionante, porque eu percebo que você faz questão que as pessoas aprendam. Então, ele foi uma coisa muito marcante na minha vida. E daí, terminou com a frase, assim, a aula, não é o Brasil que eu preciso te conhecer, é o mundo. Então, ele foi um cara, assim, que na hora que eu estava no fundo do poço, ele me pegou pela mão e falou, vem aqui, que você tem valor e as pessoas precisam conhecer teu trabalho. E ele me deu a mão e me tirou do fundo do poço e está me fazendo aprender a entrar nesse mundo. Eu não sei nada ainda, sou péssima de marketing. Eu sou muito boa de biomecânica, mas não sei nada de marketing. Não sei me promover. Inclusive, a Luana, que estava aqui na nossa live, não sei se ela ainda está, ela sempre falava, quando ela trabalhava comigo, ela dizia assim, Luciana, você está aqui se aborrecendo, né, com a história do sócio. Você podia estar passando esse conteúdo, você podia estar milionária passando esse conteúdo para todo mundo e estar aqui ensinando para 15 professores. E ela sempre falou isso. E tanto é que hoje em dia eu sempre me lembro, porque ela também, os professores sempre deram muito apoio para a gente divulgar esse trabalho. Sim, legal. E um ponto forte que você acha que é o seu destaque? Garra. Eu tenho muita garra. Eu sou aquela pessoa que eu caio. Quando eu tenho que chorar, eu vou pro quarto e choro a noite toda, se for preciso. No dia seguinte, acordo, tomo um banho e vou trabalhar com a cara inchada. Independente do problema que eu tenho, se é pessoal, se é profissional, eu sempre falo, se quer me deixar no chão, me mata. Porque se você me derrubar, eu vou levantar. Então, garra é meu ponto forte. Legal. Uma mensagem que você quer deixar positiva para o pessoal que está nessa ansiedade de voltar para o trabalho, esse tempo de quarentena, que você quer deixar? Aproveita esse momento para se reinventar, ao invés de ficar sentado em cima do prego chorando. A gente se lamentar nunca vai adiantar de nada. E se a gente se lamenta durante 5 minutos, daqui a pouco a gente já tem que botar a mão na massa
e tentar fazer melhor do que a gente fazia. Então, aproveitem esse tempo para estudar. Tem muita coisa gratuita por aí, tem muito curso bom para a gente fazer. Selecione bem o que você vai comprar e tenha disciplina para estudar. Sabe? Em vez de ficar no Instagram se divertindo, passando postagem uma atrás da outra, ficar no YouTube vendo porcaria, vendo meme, vai ocupar sua mente com uma coisa que seja produtiva para a sua vida, seja ela profissional ou pessoal. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma mesa de 4 pernas. Uma delas é o exercício, a outra é como a gente cuida da nossa cabeça. Eu acho que todo mundo no mundo precisa de uma terapeuta. A terceira parte é como a gente se alimenta e a quarta é a nossa parte espiritual, qualquer que seja a forma, né? Então a gente precisa cuidar da nossa mesa de 4 pernas. E eu acho que essa quarentena ela foi muito saudável para muitas pessoas. Por exemplo, eu estava demorando, me enrolando para entrar no mundo online. E daí falava, não, eu vou lançar meu livro, não, eu vou lançar o curso. E agora, nesse período de quarentena, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes, porque os nossos alunos com dor não pararam de trabalhar. Então, isso que eu gostaria de falar. Na parte de terapia, de reabilitação, não tem crise, porque no período de crise, quem trabalha com dor vende lenço. E a gente tem a chance de olhar e acelerar aquilo que a gente está protelando. Verdade. E uma mensagem que você quer deixar para o pessoal que viu sua live, que vai ver depois e vai ver no canal do YouTube? A mensagem que eu quero deixar: se você for professor, tente olhar o corpo humano com uma visão de raio-x, tente enxergar sempre o que acontece lá dentro. Porque enxergar só a pele se mexendo é muito pouco para o que a gente faz. E se você é aluno e é ativo, entenda que você já achou um caminho de sobrevivência e para viver bem. Até o final da sua vida, faça musculação 2 vezes por semana. E se você não faz exercício, levanta essa bunda da cadeira, porque ficar sentado apodrece o corpo da pessoa. E corpos podres viram um fardo. Corpos ativos são um aliado. Tá certo. Bom, essa foi a entrevista da Luciana Medeiros. Passa rápido, né? Sim. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Foi um prazer. Quando o vídeo estiver editado bonitinho, a gente te avisa que tá lá no YouTube. Ah, legal. Manda logo, para mim logo, o link daí, rapidinho. por favor. Quem quiser me conhecer, a minha página é lu.medeiros. Lá, vocês vão poder conhecer um pouco mais do trabalho. E nessa página eu falo sobre como te prova o personal que você reabilita. E a minha página para os leigos, que daí você pode indicar para o teu pai, para tua mãe, para o teu avô, para o teu irmão, que não é da área, é Você Sem Dor. Lá a gente fala como o leigo pode fazer exercício para melhorar as suas dores, mesmo que ele não tenha um personal. Tá certo. Tá bom? Tá bom. Obrigada pelo convite, pessoal. Um beijo. Tchau. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau. No